Finalzinho em cima. Olá, boa noite a todos e todas. A mais uma live da saúde. Para quem me conhece e quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro Farias, sou farmacêutico sanitarista, estou atuando na linha de frente do enfrentamento ao Covid. E sendo que, como se não bastasse essa pandemia de coronavírus, infelizmente a gente ainda tem que conviver com essa pandemia da desinformação em massa. E por conta disso, um dos nossos projetos para fazer esse enfrentamento e levar informação de qualidade para a população são essas lives. Por isso, a gente tem convidado lideranças sanitárias, lideranças políticas, para a gente poder debater um pouco do cenário no Brasil e hoje, mais específico, no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o prazer de poder conversar com um cidadão, ou melhor, cidadão não, né? Aproveitando a onda dos memes, porque diante de tanta desgraça a gente se permite fazer uma piadinha de vez em quando. Renan Ferreirinha, deputado estadual, economista formado, e eu sei que é uma excelente pessoa, uma pessoa humilde, e eu tenho certeza que ele não está dando carteirada por aí como umas e outras pessoas. Espero que você esteja bem de saúde, respeitando o isolamento. Renan, antes de tudo, saudações rubro-negras. Maravilha, começando da forma correta. Obrigado, Leandro, querido. Prazer estar aqui contigo, a gente batendo esse papo sobre um momento tão difícil, né, que a gente vem passando no nosso país, no nosso estado, mas com muita coisa acontecendo, a gente está trabalhando muito, então vai ser bacana a gente compartilhar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo, nosso trabalho, o que a gente também vem defendendo, investigando, fiscalizando, e você sabe que eu sou fã aí de você, da iniciativa, do Chega de Descaso e tanta coisa bacana que você toca e representa também. Maravilha, Renan. Você, com muita alegria, quando fiz o convite, aceitou de imediato. Já tivemos outras oportunidades de estarmos juntos, conversando sobre os problemas da saúde, mas eu confesso para você que nem nos meus piores pesadelos eu achei que a gente fosse chegar a esse ponto, né? Acredito que nós estamos no fundo do poço. E aí vamos conversar um pouco sobre esse seu trabalho importante, sobre a sua atuação. Então, Renan, já vou lançando o primeiro questionamento, né? Você está atuando como relator na comissão que está investigando, né, os gastos do governo em relação ao enfrentamento da pandemia. E o que a gente acompanha pelos telejornais são superfaturamento de materiais e insumos, contratos fraudulentos, respiradores não entregues e aqueles que foram entregues inadequados para o tratamento correto dos pacientes em estado grave. Lembrando que a Alerj, lá no início, quando o governador enviou o projeto que decretaria a calamidade pública e a facilidade para fazer as contratações, a própria Alerj havia colocado a possibilidade de instalação de uma comissão para acompanhar. E, curiosamente, esse mesmo governador vetou. Felizmente, a Alerj se uniu, se rebelou contra isso, derrubou o veto, e hoje nós temos essa comissão, que é presidida pela Marta Rocha, e cujo você é o relator. E, no meio disso tudo, ainda tivemos 2 mudanças de secretário de saúde em meio a uma pandemia, um deles visivelmente desconfortável de estar no cargo, pediu exoneração, e o outro, nessa manhã, acaba de ser preso. Lembrando que ele foi convidado para participar de audiência da comissão que você faz parte. Numa primeira vez faltou, numa segunda se negou a responder os questionamentos. Então já vou direto para a pergunta. Qual a sensação, Renan, que ele deixou ao participar da audiência e não responder nenhuma das perguntas? Gostaria de saber quais perguntas você gostaria de ter feito a ele e se você recebeu com surpresa essa notícia dessa manhã da prisão do ex-secretário de Saúde. Leandro, são vários assuntos aqui que você tocou que são muito pertinentes. Primeiro,
sobre essa comissão, para que todo mundo possa entender. Essa é a comissão do Covid, como a gente vem chamando, comissão que está fiscalizando e investigando todos os gastos e contratos na saúde durante a pandemia. Então, é uma comissão extremamente importante nesse momento, uma atuação no parlamento. Como você bem disse, ela foi proposta, autorizada pelo Legislativo, depois foi vetada pelo Executivo, então uma ação completamente inexplicável por parte do governador, e aí a gente derrubou o veto no parlamento e criou essa comissão, finalmente, no começo de junho, pouco mais de um mês, e ela vem fazendo um trabalho muito ativo de ouvir diferentes pessoas, incluindo ex-secretários. E aí a gente teve a oportunidade de ouvir ex-secretários Fernando Ferri e o Edmar Santos, que se negou a responder as mais de 100 perguntas que foram feitas para ele. Só eu fiz 23 perguntas, e foi uma postura vergonhosa, lamentável. E hoje de manhã nós vimos a prisão do ex-secretário de Saúde, e há pouco foi anunciado que foram achados, não sei se você já soube disso, mas foram achados 30 milhões de reais na casa dele. Então é extremamente revoltante, extremamente lamentável que durante uma pandemia a gente tenha uma situação como essa acontecendo. O ex-secretário tem muito a explicar, muito a dizer. O governador Wilson Witzel tem muito a explicar, tem muito a dizer. Esse foi o seu secretário por 1 ano e 4 meses, basicamente, o principal responsável pelo enfrentamento da pandemia. E eu não posso te dizer que eu fui pego de surpresa, não, Leandro, porque eu estou fiscalizando e cavando isso há muito tempo. E eu venho denunciando esses escândalos que estão acontecendo há muito tempo. Então, a gente vem aí desde o começo da pandemia apontando o dedo, chamando atenção para isso, denunciando nas instituições de controle, falando na mídia, falando nas redes sociais. É um escalabro, é um escárnio que está acontecendo na gestão da saúde, e você, com toda a sua experiência nisso também, sabe? Literalmente, cara, chega de descaso mesmo, porque, assim, em plena pandemia, você vê o que está acontecendo, é de uma falta de sensibilidade humana que, particularmente, eu nunca tinha visto. Muito triste, Renan. A gente sabe o efeito perverso que é a corrupção. A corrupção, ela mata, né? Muito triste. Eu tenho visto a sua atuação, não só acompanhando os números, os gastos, você tem ido também visitar os polêmicos hospitais de campanha. E vale aqui lembrar, trazer algumas informações para quem ainda não teve acesso, né? Que, segundo o Ministério Público, em levantamento realizado, ele mostrou que há 1.886 leitos impedidos de funcionar em 27 hospitais só no Rio, somando rede federal, estadual e municipal. E esses leitos, eles estão impedidos, e grande parte deles, por falta de profissionais e de infraestrutura. Sendo que você vai poder falar melhor, Renan, segundo eu apurei de acordo com os sites de notícias, foram mais de 700 milhões destinados para a montagem desses hospitais de campanha. Muitos deles não foram entregues, e dos que foram entregues, há diversas irregularidades, muitas denúncias de profissionais em relação à precarização, falta de insumos e etc. Enquanto isso, a gente também teve acesso a um relatório da própria Subsecretaria de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência, que mostrou que no início de abril foram mais de 1.200 pessoas que morreram por síndrome respiratória aguda por um leito de um CTI. Mais de 1.000 pessoas. E com isso a gente consegue ver como a corrupção ela faz muito mal para a nossa sociedade. Então, Renan, na sua avaliação, eu queria saber se era possível prestar assistência a essas pessoas sem a necessidade desses hospitais de campanha, só investindo nos hospitais onde já são existentes, melhorando a sua infraestrutura e contratando mais pessoal. Uma ótima pergunta, Leandro, especialmente porque eu vistorei todos os hospitais de campanha estaduais do Rio de Janeiro, estive presente no hospital de campanha do Maracanã, no hospital de campanha de São Gonçalo. Esses são os 2 únicos que foram entregues de forma parcial, lembrando que os 2, menos de 50% dos seus leitos estão sendo utilizados ou foram utilizados em toda a pandemia. E eu também estive presente nos 5 hospitais de campanha que até agora não abriram. O hospital de campanha de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Campos e Casimiro. Esses 2 últimos já foram
cancelados, já estão em processo de desmonte. Ou seja, muito triste, são quase 800 milhões de reais destinados a eles. Desses, 256 milhões de reais já foram pagos, ou seja, você tem aí um compromisso financeiro tremendo com isso, e como a gente disse, né, fruto de uma má gestão, fruto de desvio, fruto de corrupção, da ganância, a gente não teve os resultados para isso. E eu sou um crítico de hospitais de campanha, do conceito desde o começo. Não estou dizendo que eu sou um crítico de que o hospital de campanha não deveria existir, mas só deveria existir se todas as outras alternativas antes tivessem sido testadas. Como você bem disse, nós temos uma rede de saúde federal, estadual e municipais muito vasta no Rio de Janeiro. A gente fez um cálculo, Leandro, junto com alguns médicos sanitaristas, que passam de 2.000 leitos no estado do Rio de Janeiro em estruturas já existentes que estão fechados por pequenas reformas que poderiam estar colocando esses leitos de pé. Seria um investimento muito menor, mais ágil e mais eficaz, deixaria um legado para a população. Infelizmente, não é isso que a gente viu. E muito devido ao fato, é triste dizer isso, Leandro, mas a gente tem visto agora cada vez mais, é a realidade, que quando você investe numa estrutura já existente, você não contrata lona, você não contrata piso, você não contrata várias outras situações que você precisa de uma estrutura temporária para isso. E aí, a gente tem hoje mais de 11 mil mortos pela pandemia no nosso estado, nenhuma perspectiva de legado condizente com o que a gente passou com isso, vários escândalos, desvios acontecendo, ou seja, é revoltante. Por isso a importância do parlamento de estar aperto vendo isso, Ministério Público, Tribunal de Contas, sociedade civil organizada, movimentos da sociedade civil. A gente tem que estar muito atento para que a gente possa realmente estar lutando pelos nossos direitos e pelo nosso orçamento, que é de todos nós, fruto dos nossos impostos. Sem dúvida, Renan. Eu imagino a indignação que você deve ter sentido ao visitar os hospitais, né? Essas cabanas que não deixaram nenhum legado, gastos, na minha visão, desnecessários. Você que está tendo acesso aos números deve estar bem, bem revoltado com isso. E cabe a gente aqui monitorar, denunciar e pressionar para que haja mais respeito com o orçamento público, uma vez que nós é que mantemos essa estrutura, né, por meio dos impostos que nós pagamos. E como não bastasse isso tudo, ainda tem essa questão da falta de transparência, né? Infelizmente, a gente presenciou algumas movimentações para tentar dificultar o acesso à população em relação aos números. Então, eu mesmo acabo, para ter noção dos números de casos e óbitos, eu acabo olhando o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Eu estava dando uma olhadinha rápida aqui antes de iniciar a live com você, e nós temos a triste marca de, no Brasil, mais de 1.800.000 casos, desses, mais de 70 mil óbitos, e quando a gente olha para o estado do Rio, mais de 100 mil casos, e desses, mais de 11 mil óbitos. Números tristes, e ainda por cima convivemos com uma baixa quantidade de testes e uma enorme subnotificação. Estima-se que desses números podemos ainda multiplicar. Isso nos coloca para 1 milhão de habitantes. A gente vê que o estado do Rio de Janeiro está à frente de nações inteiras. Né? A gente compara com dados da Alemanha, da Itália. A Itália, que estampou as manchetes, assustou tantas pessoas. A França. E a gente vê que o estado do Rio de Janeiro, em casos por milhão, ainda está na frente de nações inteiras. E quando a gente olha apenas o município do Rio, quando a gente pega a taxa de mortes por milhão, a gente vê também que é maior do que de muitas nações, como Reino Unido, Espanha e Itália. Exatamente. Quando a gente olha a taxa de isolamento, a gente vê que está em torno de 30% ou menos, enquanto que o ideal seria em torno de 70%. Então, Renan, eu queria saber de você se você acredita que faltou uma articulação entre os governos municipal, estadual e federal na administração dessa Covid, e como você avalia as medidas recentes de afrouxamento,
com a possibilidade das pessoas irem a praias, academias, restaurantes e até mesmo a volta de realização de partidas de futebol em estádios como o Maracanã, enquanto no estacionamento nós temos um hospital onde está tratando pessoas graves de Covid. Total, Leandro. Eu não acho. Isso eu tenho absoluta certeza que faltou uma coordenação entre os diferentes níveis de governo, governo federal, governo estadual e os diferentes governos municipais. Você faltou uma coordenação por birra política, infelizmente. E nesse momento que a gente tem passado, o que a gente deveria ter visto era uma união, as diferenças ideológicas políticas sendo colocadas à parte, porque vidas estavam sendo perdidas e vidas estão sendo perdidas. Mas nossos políticos representantes no poder executivo preferiram colocar suas bandeiras acima da dignidade humana, do direito à vida com isso. Então você teve aí uma briga danada entre o governo federal e os governadores, no Rio de Janeiro isso também acabou acontecendo muito, entre os municípios, o governo estadual em particular, que eu sou mais responsável pela fiscalização, eu como deputado parlamentar devo fiscalizar todos, mas obviamente mais o governo estadual, a gente encontrou aí uma falta de planejamento tremenda, que atrapalhou muito a perspectiva dos municípios. No Rio de Janeiro, uma descoordenação absurda com a cidade, a capital, grande responsável aí por maioria dos casos, maioria das mortes no estado. O Crivella e o Witzel não trabalharam de maneira coordenada. Isso atrapalhou muito, né? Isso atrapalha muito qualquer tentativa que se possa ter de enfrentamento dessa pandemia. Você não teve articulação correta para a abertura de novos leitos, você não teve uma articulação para entender se usaria o Hospital Ronaldo Gazola ou usaria o Hospital de Anchieta, ou se seria necessário ter o hospital de campanha do Rio Centro e do Maracanã. O do Maracanã não foi entregue até agora de forma completa. O do Rio Centro eu tive hoje de manhã. Fui hoje vistoriar o hospital de campanha no Rio Centro. São 500 leitos. E hoje você tem lá 68 pessoas internadas lá. Você teve, por exemplo, no pico, menos de 200 leitos sendo utilizados. Por quê? Por que foi excluído naquela região, ou numa região muito mais central? Por que não se investiu mais em testes? Por que não preferiu abrir os leitos, que, como a gente já falou aqui, já estavam em estruturas existentes? São todas perguntas e falta de respostas. E o que acaba ficando muito claro é que faltou embasamento técnico. Faltou um aval técnico de um comitê de notáveis, de um comitê de pessoas que realmente entendiam do que estava acontecendo, e a gente parasse com esse achismo, essa batalha naval de fazer política pública, investir dinheiro público como se fosse infinito, e sem nenhum comprometimento, sem nenhum zelo com isso, sem nenhuma cobrança. Então, assim, eu estou bastante revoltado com isso, sabe, Leandro? Assim, a gente que vem fiscalizando isso desde meados de março, ver tudo que está acontecendo, e ter a certeza de que milhares de vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos tido uma resposta mais eficaz, mais condizente, mais humana nesse enfrentamento. É óbvio que a pandemia, aqui com todas as nossas complexidades sociais, atingiria o Brasil de uma forma difícil, mas a resposta que nós demos foi muito aquém. Foi muito aquém. O Rio de Janeiro, em especial, deixou muito a desejar. Renan, o que cabe a gente é lamentar, como já foi dito aqui, nessa manhã, o ex-secretário preso, e cabe lembrar que o governador também irá passar por um processo de investigação na Alerj, e eu acho que nesse ponto, eu queria ouvir de você que está atuando lá dentro, o que você está percebendo, assim, entre os parlamentares, as conversas, como está a avaliação do governador dentro da Alerj? Leandro, a avaliação do governador reflete muito do momento do governo, né? Um governo que, infelizmente, deixou muito a desejar na gestão técnica, deixou muito a desejar na condução que a gente espera do setor público, do que diz respeito à ética e integridade, e vários outros fatores que fizeram com que o governo chegasse aonde está hoje e o governador estivesse enfrentando esse processo, que é um processo constitucional, um processo de impeachment, está sendo completamente respeitado todos os trâmites constitucionais, o rito do processo de impeachment, e eu sou membro da comissão do impeachment, então tenho muito cuidado
em aqui não adiantar nenhuma sentença, porque não é isso, eu estou aberto ao contraditório, à defesa do governador, que precisa ser 100% garantida, para que ele possa explicar, elucidar e falar para nós o que de fato aconteceu, mas eu tenho minhas preconcepções, baseadas, obviamente, em toda a minha fiscalização, todo o trabalho que eu venho fazendo. Eu apresentei um dos pedidos de impeachment, sou relator da comissão do Covid, ou seja, a gente não foi tirado de um planeta, veio para cá e vamos entender agora. Nós já vemos, já estamos acompanhando o que está acontecendo e temos as nossas interpretações. Não quer dizer que elas vão ser, já estão definidas para o voto, não é isso. Mas você já vai formando, obviamente, o seu entendimento do que está acontecendo. E o governador precisa mudar muito a forma de atuar, seja ele, se caso ele continue ou caso um próximo governador assuma, porque a relação que se construiu no Rio de Janeiro de um descaso tão grande com a saúde, um descaso com a gestão pública, que isso vem de outros governos que não trataram o dinheiro público de uma maneira correta, que fizeram tantos escândalos que nós temos o desprazer de acompanhar, a falta de priorização em políticas tão essenciais como saúde e educação, que nós dois defendemos tanto. Então, assim, a gente vem acompanhando, vem fazendo nossa parte, lendo, estudando muito, conversando com as pessoas para conseguir realmente entender melhor do cenário e tomar a melhor decisão possível para o nosso Estado, que tem sido tão maltratado. Muito triste, Renan. Lamentável, mais uma vez, ver um governador do estado estampando as manchetes policiais. Muito triste. Ainda mais num estado que tem um povo solidário, povo trabalhador, povo alegre. Eu te dou o depoimento do dia que eu vivenciei hoje. Hoje, ao longo do dia, eu participei de uma atividade em parceria com ONGs que atuam na comunidade do Cantagalo, e em parceria com o Hemorrio, onde foi levado toda a infraestrutura para dentro da comunidade, pela primeira vez na comunidade do Cantagalo, e onde a gente pôde contar com a doação de centenas de pessoas do território, onde elas saíram de suas casas, apesar de toda a dificuldade, e foram doar sangue, foram ser solidários, né? Infelizmente, quem entra dentro desses territórios vê a total ausência, o total abandono por parte do Estado, a não ser com políticas voltadas para a segurança pública, bem questionáveis, mas mesmo assim a comunidade abraçou e hoje participou, doando seu tempo, doando seu sangue para poder salvar muitas vidas. Então, o Rio de Janeiro não merece isso. O Rio de Janeiro não merece esses governantes que, infelizmente, nós temos, mas há esperança. Há muitas lideranças importantes. Como eu já disse, você tem feito um trabalho muito importante, eu tenho acompanhado, né? A gente já vem dialogando há tempos, e eu te parabenizo por todo o empenho e torço para que a gente consiga averiguar todas as irregularidades e punir quem tiver cometido as possíveis irregularidades que a gente tem observado aí pela imprensa, Renan. Tem algumas perguntas? Pode falar. Não, só para dizer sobre isso, você sabe da meu carinho, torcida e também admiração por tudo que você tem feito e dizer, Leandro, que nós, como parlamentares, temos nosso papel, obviamente, de atuação, de fiscalização, mas qualquer cidadão bem engajado, interessado, tem muito a contribuir, sabe? Eu acho que você é um exemplo nisso, de mostrar que não dá para a gente ficar no conformismo dos nossos sofás e achar que a mudança vai cair do céu, vai cair da árvore. Não vai. A gente precisa fazer a nossa parte, correr atrás, ir para frente, lutar pelos nossos direitos. E isso vem através de luta, isso vem através de participação, isso não vem através da inércia. Então é muito importante esse engajamento. Obrigado, Renan. Comentei agora em relação à questão das comunidades, né? Você sabe bem também, né? Coronavírus, a gente acredita que ele tenha vindo por meio dos nossos moradores brasileiros que estavam em viagens no exterior e acabou retornando contaminados por esse vírus.
E a gente percebe que, num primeiro momento, a gente teve uma disparada de casos em bairros nobres da Zona Sul e um bairro nobre da Zona. E hoje a gente vê que esses casos estão indo em direção ao interior e regiões mais humildes. Mas o que a gente percebe, Renan, é que o coronavírus ele escancarou as nossas desigualdades crônicas, desigualdades históricas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente analisa os números, apesar dos bairros nobres terem tido um grande número de casos, quando a gente faz a relação casos óbitos, a gente percebe que os bairros mais humildes, sobretudo a Zona Oeste, proporcionalmente falando, teve um maior número de óbitos, quando comparado aos bairros nobres. Renan, como é que a gente faz para mudar esse cenário de tamanha desigualdade? Você tem um ponto muito importante aqui, Leandro, que é a desigualdade que nós temos regional na cidade do Rio de Janeiro, que se reflete também no estado, no país, mas a cidade do Rio é um reflexo muito grande disso, né? A gente, infelizmente, encontra uma situação onde você tem, por exemplo, as diferentes partes da cidade com diferentes acessos culturais, educacionais, de saúde e segurança pública, efetivos de policiais e por aí vai. E a Zona Oeste, ela é sim a região mais desprivilegiada, né, de políticas públicas. E quando eu falo Zona Oeste, obviamente, né, você tem uma região da Zona Oeste mais abastada, e aí você tem uma concentração de recursos maior, e essa situação você tem todo. Eu conheço bem a Zona Oeste, tenho muitos amigos, e o fato de ter estudado na Tijuca 7 anos, ia muito para a Zona Oeste, para casa de amigos meus em Realengo, Campo Grande, Santa Cruz. Então, assim, sou do outro lado da Bahia, São Gonçalo, mas tenho um conhecimento também para isso, né, da Zona Oeste. Então, da Zona Leste à Zona Oeste, né? E o que a gente precisa fazer é lutar por uma cidade, lutar por um estado que seja muito menos desigual, que seja mais justo, mais digno, com realmente condições de moradia que façam sentido e, infelizmente, não sejam realidades tão diferentes que apontem para caminhos tão difusos. O que a gente precisa fazer, através das políticas públicas, é renivelar, poder fazer com que essa igualdade consiga ser mais próxima possível do ponto de partida, certo? Do ponto de partida. Obviamente que a linha de chegada tem vários outros fatores que nós devemos manter na vida, o acaso, o esforço, várias situações, mas a linha de partida ela não pode ser tão desigual e não pode ser essa roleta russa que acaba acontecendo, onde uns correm de tênis da Nike, da Adidas, o que for, outros correm descalços com uma bola de metal grudada no tornozelo, né? Então, assim, isso que a gente precisa discutir, cada vez mais refutar e melhorar como sociedade. Sem dúvida, Renan. Até porque eu, como um profissional da área da saúde, né, uma liderança sanitária, eu atuo em defesa das medidas de prevenção, que são o isolamento, se sai de casa, o uso das máscaras e, com frequência, lavarmos as mãos com água e sabão. Porém, como pedir para que pessoas tão simples, que sequer têm acesso à água, lave suas mãos com frequência e que fiquem em suas casas? Muitas vezes casas de um cômodo, onde tem que dividir com 5, 6, 7, 8 pessoas. Então, por mais que eu peça que as pessoas façam isso, eu sei que algumas ocasiões são quase que impossíveis. Ainda mais que essas medidas sanitárias, elas têm que vir acompanhadas de medidas econômicas, medidas que permitam com que a população possa ficar em casa e não ter que se arriscar e sair para trabalhar, pegar trem lotado, pegar o BRT lotado, que por mais que tenha marcação de distância, a gente sabe que isso não é respeitado. Haja máscara para isso, né? Todo mundo um em cima do outro, como se fosse dentro de uma lata de sardinha. Enfim, são questões, são desafios que nós temos que enfrentar no Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, é possível. Temos lideranças bem intencionadas, dispostas a fazer isso. Então, basta continuarmos nesse trabalho, nessa fiscalização
e na cobrança correta. Renan, já vou começar a ler umas perguntas aqui enviadas pelos internautas. Maravilha. Vou ler a primeira pergunta. Pergunta do Luiz Fernando. Witzel responderá sobre o inquérito que apura suspeitas de fraudes em contratos da área da saúde durante o estado de emergência decretado pela pandemia do coronavírus. Acha que isso poderá levar ao impeachment? Quais as consequências disso no contexto da pandemia? Maravilha. Ficarmos... Leandro, desculpa, acho que travou uma parte aqui. Falou para mim que a questão Witzel da saúde travou. Sim, se por acaso o Witzel irá sofrer o processo de impeachment devido a essas investigações envolvendo os desvios na saúde, e quais seriam as consequências da gente, em meio a uma pandemia, ficar sem governador? Maravilha. Então, a gente tem um processo de impeachment acontecendo que leva em consideração todos os escândalos que estão acontecendo na gestão da saúde, as operações policiais, hoje, mais uma operação no Ministério Público para isso, ou seja, é realmente algo que está em curso, né, que está acontecendo para isso. Agora, a gente não fica sem governador. É importante frisar que no processo de impeachment, o que acontece é o seguinte: você tem o processo de apresentação da defesa, que é o momento que nós estamos passando agora. Depois de definição do relatório, eu, como membro da comissão de impeachment, vou estar participando disso ativamente, muito de perto. Depois, votação na Alerj. E aí, nessa votação, o processo avança ou não. Se o processo avançar, o governador é afastado temporariamente e o vice assume temporariamente. E aí é formado um tribunal misto, que poucas pessoas sabem nessa etapa, Leandro. Esse tribunal misto funciona como Senado, porque nós somos um sistema unicameral a nível estadual. O que isso quer dizer, Ferreirinha? Quer dizer que a gente só tem uma casa legislativa a nível estadual, né? A nível federal, você tem a Câmara dos Deputados e o Senado, que juntos formam o Congresso Nacional. Então, no impeachment, começa na Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado. Quando você tem no caso a nível estadual, você tem primeiro o processo começando na Alerj, depois vai para um tribunal misto, que é composto por 5 deputados eleitos pelo parlamento e 5 desembargadores sorteados, juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí, esse tribunal misto vai definir realmente o desfecho do processo, caso chegue até essa etapa, né? É importante frisar isso. Então, é assim que funciona. Se o tribunal misto, se a Alerj, nessa primeira etapa, definir pelo afastamento temporário do governador, e o processo for para o tribunal misto, e o tribunal misto definir de fato pelo impeachment, o vice assume de maneira permanente e se torna o governador até o final do mandato. Se o tribunal misto definir pelo não impeachment, o governador reassume o mandato e o vice reassume a posição de vice-governador. Então, em nenhum momento, o Estado fica sem governador. Agora, eu concordo que é uma experiência traumática e que ninguém queria estar enfrentando isso durante uma pandemia ou em qualquer situação. Ninguém é eleito desejando ter que fazer um processo de impeachment, julgar um processo de impeachment. Eu espero que ninguém seja eleito dessa forma. Eu, de forma alguma, mesmo sendo oposição ao governo Witzel desde o começo do governo, eu torço pelo Rio de Janeiro, eu torço pelo Brasil, eu quero que o meu estado, meu país dê certo. Eu não posso torcer contra as políticas públicas darem certo, muito pelo contrário. Eu faço oposição ideológica de opinião, mas não oposição de sucesso de política pública. Maravilha, Renan. Muito obrigado pela didática. E vale sempre lembrar que nós elegemos uma chapa, né, composta de, nesse caso, governador e vice-governador. E eu acredito que desde o impeachment mais recente, né, que foi em 2016, se você ainda não se atentou para isso, acho melhor você se atentar, uma vez que nós elegemos um vice. Então, é bom lembrar que a gente tem que avaliar também o currículo do possível vice-governador. Renan, mais uma pergunta. Pergunta do Juarez Mota. O número de mortes nas residências tem crescido brutalmente. É possível fazer alguma política pública para reduzir esses casos?
Essa é uma outra questão que a gente vem também debatendo bastante, o fato de você ter... Só para entender, foi o número de mortes em casa, né? Para ver se eu ouvi certo. Exatamente. Então, assim, é uma situação que a gente já debateu no parlamento algumas vezes sobre isso, e especialmente no momento, Juarez, que, assim, devido às pessoas ficarem com medo de ir para os hospitais, medo de você acabar tendo... posso me contaminar por coronavírus, como que isso pode ficar, mas a gente tem aconselhado que é o seguinte: você sentiu algum sintoma, você tem acompanhado, tem sentido realmente aí uma recorrência com isso, você possa buscar ajuda da forma mais adequada possível, seguindo o trâmite, não deixar para aquela situação mais extrema. E também é o seguinte: as outras doenças, né, e aí, Leandro, você sabe disso muito mais do que eu, elas continuam acontecendo. As pessoas não pararam de ter câncer, as pessoas não pararam de ter diabetes, as pessoas não pararam de ter isso. Então é o seguinte: continuem, pessoal, se tratando, continuem buscando a ajuda necessária e que a gente possa cada vez mais fazer um processo de conscientização, de divulgação do que deve, como que as pessoas devem correr atrás de ajuda, e que o sistema de saúde, o nosso SUS, possa ser cada vez mais eficaz, né? Possa de fato servir à sociedade de uma maneira universal e com a efetividade que a gente deseja. Maravilha, Renan. Pergunta do Fábio Reis. No noticiário, nós temos assistido com certa frequência uma preocupação com a falta de insumos básicos, como medicamentos anestésicos, que são essenciais para a intubação de pacientes graves com Covid. Hoje nós temos acesso ao inventário desses medicamentos e a falta ou preocupação com um possível desabastecimento? A questão dos medicamentos foi um dos pontos centrais que a gente fiscalizou nos hospitais de campanha. Infelizmente, faltava muito medicamento nos diferentes hospitais que nós fomos, especialmente naqueles que já estavam funcionando, óbvio, né? Era onde a gente focava mais a respeito disso. E foi uma das situações que também levou para a situação de investigação do Ministério Público, da polícia. Então, isso está no radar da Comissão do Covid. Nós estamos questionando todos os contratos e fornecedores sobre isso também. E a gente precisa estar sempre tendo aí os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público e o Tribunal de Contas, fazendo esse trabalho de passar a lupa, e a LERJ, através do seu poder fiscalizador, também fazendo o mesmo. Então, esse é um assunto também preocupante, a disponibilidade de medicamento, e também que a gente possa seguir o que a ciência tanto diz, né, Leandro? E não ficar inventando aí achismo ou defendendo situações que não têm embasamento técnico e científico. Renan, que desafio, cara, que desafio. Como eu já disse no início, a gente também tem que enfrentar essa pandemia de informações falsas, né, que tanto atrapalham, né, o nosso trabalho, pessoas que ainda insistem em determinados tratamentos e medicamentos que não há qualquer evidência científica nesse sentido, e quando você naturalmente se posiciona contrário a essas receitas mirabolantes, você infelizmente ainda é atacado virtualmente e por vezes presencialmente nas ruas. Exatamente. Vale lembrar que os nossos profissionais da saúde eles merecem respeito. São pessoas que saem do conforto de suas casas para poder se dedicar a salvar vidas. Então a gente precisa cuidar de quem cuida da gente e não o contrário. Renan, você, sinceramente, você acredita que em algum momento nós fizemos um lockdown efetivo? De forma alguma, de forma alguma. Eu fui, por sinal, o autor do projeto que recomendava, e obviamente era uma decisão do governador, que ele covardemente não teve peito para conseguir avançar com isso, né? Não teve a coragem de seguir o que a ciência tanto dizia que precisava acontecer, e o Ministério Público defendeu, a gente levantou esse debate, e infelizmente esse projeto não foi aprovado, foi uma situação que a gente defendeu bastante, porque o isolamento social compulsório, por um momento, ele foi muito necessário. E nós tivemos aí um pico, logo quando a gente estava falando, era o momento onde tinha o maior número de mortes acontecendo, a gente precisava estar sendo mais rigoroso com isso. O que acabou acontecendo foi um jeitinho, foi um meia-boca. Você teve um isolamento, basicamente, muitas pessoas respeitaram, obviamente, mas a gente não teve por uma situação aí, quando a curva estava
muito na crescente, ainda tinha muita fila de leitos, nós tivemos fila de leitos no estado do Rio de Janeiro, e você não teve um isolamento social compulsório, que seria o lockdown, acontecendo. E vários outros lugares do mundo fizeram isso. Nova York fez isso, Paris fez isso, vários lugares. Por que o Rio de Janeiro não teria isso? Né? E aí vem outras situações, né, de retorno também. Sou presidente da Comissão de Economia da UERJ. Uma preocupação enorme com o impacto econômico. Agora não tem essa dicotomia entre economia e vida. Nós precisamos, obviamente, focar nos dois e trabalhar pelos dois. Agora, você não pode colocar a vida das pessoas em risco nesse momento. A gente precisa atuar preservando as escolhas sanitárias e fazendo as escolhas econômicas condizentes com esse momento também. E aí você tem, por exemplo, uma retomada que não é bem planejada, não é bem pensada. Você vê volta do futebol de maneira completamente irresponsável. Quer dizer que o Comitê Olímpico Internacional decide cancelar as Olimpíadas e o Campeonato Carioca volta para a gente ver Flamengo e Bangu. Eu sou flamenguista. Quer dizer que é isso? A gente tem que despriorização na nossa sociedade. É uma crítica, sabe? E a gente precisa botar a mão na cabeça e refletir um pouco sobre essas escolhas, né? Esse peso que, infelizmente, aí nós veremos e a história não esquecerá. Renan, infelizmente a gente está passando por esse momento que exige muita reflexão. E como eu já disse lá no início, né, enquanto nós temos partidas de futebol no Maracanã, no estacionamento, um hospital tratando pessoas graves, eu acho que isso é o retrato da indiferença. É o retrato da indiferença. E isso é preocupante, porque o Covid está aí para mostrar que nós vivemos em sociedade. Não basta uns tomarem os devidos cuidados enquanto outros não tomam. Acaba que isso gera uma gravidade para todo mundo. E quando a gente fica o tempo inteiro repetindo que, se possível, fique em casa, lave as mãos, use máscaras, não é que o vírus ele simplesmente irá desaparecer. É porque a gente precisa dessas medidas de prevenção para evitar um colapso da rede. Lembrando que ainda não temos um medicamento específico, nem a vacina. E o vírus, ele age de formas diferentes em cada organismo. É um vírus novo, nós ainda estamos tentando entender. Num primeiro momento, a gente achava que ele comprometia apenas os pulmões, hoje a gente vê que é um vírus agressivo, que acaba comprometendo diversos outros órgãos, independente da sua idade. Então é por isso que a gente fica repetindo tanto essa coisa do fique em casa, mas cada vez mais tem sido um desafio fazer com que a população ela respeite. E eu acredito que isso é muito por conta da desinformação, né? Não é muita desinformação, é o dia inteiro recebendo zaps, um pior que o outro, mas está aí a importância do nosso trabalho e de iniciativas como essa que a gente está realizando aqui nessa sexta-feira à noite. Obrigado. Mais uma pergunta. Belezinha. Eu consigo mais uma perguntinha aqui. Tem até a gente, nesse momento aí, até com tudo acontecendo, sexta-feira à noite a gente conversar sobre isso mostra também o nosso comprometimento, né, não, Leandro? Com tudo que a gente vem sem dúvida alguma na nossa cidade, para que a gente possa mudar e fazer um pouco dessa diferença aí que é tão necessária. É possível, basta acreditar. Mais uma pergunta do Henrique. O estado do Rio perdeu mais de 500 mil empregos em 4 anos. Durante a pandemia, isso se agravou ainda mais. A Comissão de Economia da Alerj, a qual você faz parte, debate a possibilidade de avanços após a pandemia. Como o Rio pode sair dessa situação, Renan? Essa é uma situação que a gente vem conversando muito, especialmente na Comissão de Economia, através da série de audiências públicas que nós fizemos a respeito do impacto da pandemia na economia fluminense, né? Então, isso passa por uma discussão que envolve diferentes atores, envolve os atores desde trabalhadores formais, informais, setor do entretenimento, bares e restaurantes. Nós ouvimos todos esses setores. E a gente precisa, de uma vez por todas, Leandro, ter um planejamento econômico, de um planejamento de desenvolvimento econômico desse Estado que seja baseado nas vocações regionais, que seja baseado, por exemplo, no quais são as vocações regionais do Norte Fluminense, do Sul Fluminense, da região metropolitana. A gente tem um descompasso muito grande
sobre como a gente consegue explorar essas vantagens comparativas econômicas de vocacionais de cada parte do nosso estado. Isso falta planejamento, falta uma ação coordenada para isso. Então, assim, a situação é séria e a gente tem um momento aí, uma grande crise, e óbvio que ninguém espera, ninguém gostaria que isso acontecesse. Mas toda crise é uma oportunidade que nós temos de rever muito dos conceitos que nós adotamos e muito da forma que nós atuamos, né? Então, isso é importantíssimo que a gente consiga ter as motivações, ter as diretrizes corretas para isso e que nós tenhamos um planejamento de pós, sabe? Porque a pandemia está acontecendo, eu estou muito focado no enfrentamento a ela, mas nós temos um Estado para reconstruir, economicamente falando, fiscalmente falando, pautas de educação que estão extremamente defasadas e atrasadas com isso. Nós temos várias dívidas sociais que precisam ser pensadas e estruturadas, ou seja, é uma situação difícil, mas o Rio tem jeito. Eu queria terminar com essa mensagem, sabe, Leandro? A gente enfrenta muitas dificuldades, não dá para tapar o sol com a peneira, mas esse estado tem um potencial, cara, fantástico. Essa cidade tem um potencial incomum. E a gente precisa explorar isso de uma forma muito positiva. Nós precisamos mostrar que, sim, nós somos a capital cultural, a capital turística do Brasil e da América Latina. Que nós temos um potencial de desenvolvimento, de atratividade muito grande para isso, de desenvolvimento científico, biotécnico aqui no nosso, de biotecnologia. A gente tem aí realmente quantas universidades, institutos de pesquisa na nossa cidade, na região metropolitana, no nosso estado. Ou seja, tem tanto caminho, tanta oportunidade para a gente poder explorar e fazer aí uma cidade, um estado mais desenvolvido, mais justo, mais digno para todos os cariocas e fluminenses. Maravilha, Renan. Assina embaixo, nós temos excelentes profissionais, pesquisadores, instituições, universidades. Nós temos o que há de melhor, nossa vocação turística, e é possível fazer um Rio diferente, basta querer. Renan, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi um prazer bater esse papo com você. E agradecer a todos vocês que enviaram perguntas e participaram. Obrigado, Leandro. Um prazer imenso. Valeu a todo mundo que participou aqui conosco também, sexta-feira à noite. E a gente continua aí, continue acompanhando o nosso trabalho, o trabalho incrível que o Leandro, que a turma do Chega de Descaso realizam. E vamos para frente, muito a trabalhar e arregaçar essas mangas para fazer a diferença. Maravilha, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau. Valeu, Leandro. Abraço. Valeu, Renan.